Outra pergunta muito prevalente aqui pra gente do pool que foi feito pela equipe da Max é: qual a melhor alimentação para ganhar massa magra? A melhor alimentação para ganhar massa magra é a alimentação estruturada, é você organizar, tá? Não existe um nutriente ou não existe um suplemento que sozinho seja a resposta para todas as suas perguntas em relação do quanto você gostaria que seu físico fosse mais musculoso ou que você tivesse menos gordura corporal. A chave de tudo é a logística. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar acerca da sua alimentação quando você quer ganhar massa magra é, primeiro, a minha alimentação está bem dividida? Por que essa pergunta deve ser feita? Porque proteína você faz o tempo inteiro e não é só músculo. Você faz cabelo, pele, unha, tecido de revestimento do seu trato gastrointestinal. Coisas que sim são vitais para a sua vida. Músculo não é. Músculo é uma reserva proteica que, se você tiver uma necessidade para fazer pele, por exemplo, você vai destruir músculo para fazer como se fosse um recondicionamento, ou então uma reciclagem de proteínas para que você construa aquele tecido. Sendo assim, você tem que pensar em superávites. Se você pensa em superávites, você tem que pensar num fornecimento contínuo, ininterrupto. É isso que o fracionamento ajuda. Por mais que uma série de pessoas elas tenham falado ultimamente que não é necessário você comer de 3 em 3 horas, que não é necessário você regular, isso não é verdade do ponto de vista científico. E eu cito os autores que vão falar isso para vocês. As pessoas que mais trabalham com isso, Stuart Phillips, que é do conhecimento de vocês, tá? E a escritora que eu mais gosto nessa área, que é a Louise Burke, que para vocês que são nutricionistas e para os nutrólogos, com certeza é um ícone da nutrição quando a gente fala de nutrient timing, de pulse feeding, principalmente de pulse feeding. Foi a pessoa que introduziu esse conceito mostrando que era necessário você consumir uma quantidade de proteína adequada em intervalos regulares para você conseguir ter uma síntese proteica adequada. Por sinal, não misture síntese proteica com hipertrofia muscular. Muita gente faz essa mistura. A síntese proteica ela é necessária para hipertrofia muscular. Mas, por exemplo, se você fornece a quantidade de proteína adequada para um sujeito que faz um exercício de endurance, uma maratona, ele vai ter hipertrofia como um sujeito que faz musculação? Não. Isso vocês concordam comigo. Então, primeira coisa, se você precisa ganhar massa muscular, primeira coisa que você precisa é sim fracionar a sua refeição. O nutricionista está certo quando ele vai por esse lado. Por mais desculpas que vocês possam achar para isso. Os trabalhos que falam ao contrário, eles falam de aumento de frequência. Por sinal, tem um trabalho muito famoso do Arnold Schoenfeld, onde ele falou que os grupos que ele estudou, que faziam mais de 5 refeições por dia, que eram comparados com grupos que faziam 2 e 3 refeições, eles ganharam mais gordura. Mas o que o sujeito que analisou isso, erroneamente, ele esqueceu de falar? Que o Aragon e o Schoenfeld, eles não fizeram um trabalho de aumento de frequência, eles não fizeram um trabalho sobre fracionamento, eles fizeram um trabalho sobre aumento de frequência, que são coisas muito diferentes. Vou mostrar para vocês. Imagina que eu faço 6.000 calorias de consumo diário. O que é o fracionamento? Eu divido em 6 refeições de 1.000 calorias. Fracionamento. Pulse feeding. Você vai comer mais ou menos de 3 em 3 horas. Agora imagina que uma mesma pessoa faz 6.000 calorias de consumo ao longo do dia também, só que ela faça 2.000 no café da manhã, 8 horas depois ela faça mais 2.000 e antes de dormir faça mais 2.000. A gente já fica com um buraco alimentar razoável entre as refeições, a gente vai ter em média aí 6 horas de diferença entre uma refeição a outra, podendo chegar a mais do que isso. E aí você fala para ela, você tem que fazer 5 refeições por dia. E aí ela não altera a quantidade calórica dessas refeições, ela mantém 3 refeições de 2.000. O que ela faz? Ela adiciona mais 2 entre essas refeições de também 2.000 calorias, tá? Então vamos supor, a pessoa vai lá e fala, tem que comer 5 vezes por dia, tá bom. No meio da manhã ela come uma coxinha, no meio da tarde ela come um pastel. Isso é fracionamento? Não. Paulo, mas você está comendo 5 vezes por dia? Sim, mas isso é aumento de frequência, porque fracionamento subentende-se que você vai dividir a quantidade calórica e não aumentar. Você aumenta no fracionamento o número de refeições mantendo a quantidade calórica. No aumento de frequência, você aumenta também a quantidade calórica. O trabalho do Schoenfeld era sobre isso, ele não era sobre fracionamento. Que as pessoas entenderam errado ou explicaram errado para vocês. Então, coisas completamente diferentes.
Segunda coisa, então primeiro, fracionamento. Segundo, o tempo do nutriente, tá? Algumas pessoas gostam muito desse termo, tem algumas pessoas que falam muito bem sobre esse termo, e o que eu posso dizer para vocês é que, simplificando muito, o tempo nutriente é simplesmente você comer a coisa certa na hora certa. Parece óbvio, né? Mas não é tão fácil assim. O que é o tempo nutriente? Pensa o seguinte, eu estou consertando o motor do meu carro e eu grito de longe para você, fulano, traz para mim uma chave de fenda. Aí você, 3 horas depois, me traz uma chave de boca. E aí, vai me ajudar? Não. Primeiro que você trouxe depois, segundo que você trouxe errado. Agora vamos supor que você traga na mesma hora uma chave de boca. Vai me ajudar? Também não. Porque por mais que você tivesse trazido na hora, você trouxe a peça errada. Então o timing do nutriente ou o timing do suplemento, que também pode ser visto dessa forma, ele é o quê? É uma adequação entre tempo, momento e o nutriente desejado. É assim que a gente carrega de glicogênio para a pessoa fazer um treino de alta eficiência. É assim que a gente modifica a capacidade de síntese de proteína pós-treino, principalmente nas 5, 6 horas pós-treino, que são críticas para a fase de hipertrofia muscular, quando você precisa de recuperação do tecido muscular, principalmente do tecido energético. Tá? É assim que a gente faz isso. É dessa forma que nós construímos aquilo que vai ser a rotina da pessoa para que se consiga de forma eficiente fazer com que o corpo ele tenha não só capacidade para treinar, mas capacidade para se recuperar e capacidade para se adaptar, que é onde nós queremos chegar. Porque se recuperar, você volta ao estado zero. O que eu quero? Eu quero me adaptar. Eu quero começar de novo numa situação maior ou melhor do que eu estava na sessão anterior de treinamento. Por último, terceiro, consistência. Não adianta falar assim, eu faço dieta 5 vezes por semana, durante a semana, mas aí no final de semana eu não faço dieta. Se você faz isso, se você fizer as contas, você vai perceber que num mês você fica 20 dias de dieta e 10 não. Ou seja, você não está de dieta 10 dias. Dos 365 dias do ano, quantos dias então você não está de dieta? 120. São 4 meses. Você deixa de fazer 4 meses de dieta no ano. A consistência é muito importante, porque além da nutrição ela ter deixado de ser vista somente como uma forma de você injetar energia na pessoa, ela começou a ser encarada como uma forma de sinalização celular, que é a parte que a endocrinologia e a nutrição se fundem. É quando você tem o nutriente como um determinante de liberação hormonal, e que é uma coisa fundamental. Qual é o hormônio mais fundamental que a gente lida com isso, pessoal? Insulina. A sua insulina endógena que é capaz de fazer com que você guarde gordura ou faça massa muscular. E hoje a gente sabe, por uma série de trabalhos científicos, de que insulina seja utilizada suprafisiológica, ou seja, se você for lá e usar a insulina, você não ganha massa muscular, você vai se entupir de água. É simples isso. É só você olhar as pessoas que fazem esse recurso, elas são inchadas, têm uma retenção hídrica enorme. Por quê? Porque a insulina ela retém sódio, ela é o grande carregador de sódio para o organismo humano. E quando você carrega sal, você carrega água. E aí eu aproveito e faço um ganchinho para vocês para falar sobre o tal do jejum intermitente. Por que alguns atletas optam por fazer jejum intermitente na fase final de competição? Porque o jejum intermitente é a estratégia que mais faz baixar a insulina de forma segura e fisiológica para esse sujeito ele liberar o sódio que está no corpo dele. Então a gente usa o jejum intermitente no esporte como uma estratégia diurética. E aí eu vejo hoje o pessoal entender tudo errado e fazer o quê? Usar jejum intermitente porque acha que vai crescer e ganhar massa muscular. Não vai. Tá? Ela é uma estratégia mais confortável? Sim. É mais fácil passar fome do que comer o que você tem que comer na quantidade certa, na hora certa? Com certeza. Ela faz você melhorar a sua qualidade física às custas de diminuição de sódio, portanto, perda líquida excessiva? Sim. Mas é uma estratégia para ganho de massa? Não. Então lembrem-se, em primeiro lugar, que vocês tenham uma adequação geral da sua dieta, que vocês consigam fazer fracionamento. Segundo lugar, que vocês acertem o horário do nutriente certo. E terceiro, que você tenha consistência na sua rotina. Se você não tiver consistência, o seu corpo não vai entender que aquilo é um comando a ser obedecido e, portanto, adaptar a sua forma física. E daí você vai estar fazendo boa parte dos seus exercícios, principalmente depois de uma determinada quantidade de performance, em vão. Espero que vocês tenham entendido hoje sobre ganhar massa muscular. Se vocês souberem isso sobre dieta para ganho de massa muscular, vocês já estão 90% do caminho andado.